Já se deparou com alguma questão pedindo para diferenciar o citoplasma das células procariotas e eucariotas? Se sim, está no lugar correto, pois a aula de hoje é exatamente para limar todas as suas dúvidas sobre citoplasma. Citoplasma depois da vinheta. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Na nossa aula de hoje falaremos do citoplasma das células procariotas e eucariotas. Falaremos também de algumas estruturas citoplasmáticas, como é o caso do citoesqueleto e as estruturas tubulares que constituem o citoesqueleto. Enquanto puxamos o slide, deixa aí o seu like e prepara o seu material para mais uma aula. Vamos começar definindo o citoplasma. Portanto, podemos começar definindo o citoplasma. O citoplasma vem de citos, que significa célula, e nós já sabemos, e plasma, que significa aquilo que modela, ou seja, que dá forma. Portanto, o citoplasma será a região da célula responsável pela forma que a célula terá. É importante saber que esse citoplasma ocupa a maior parte do volume celular, e é no citoplasma onde vai ocorrer grande parte dos processos metabólicos. Esse citoplasma é uma região onde ocorrem diversos processos importantes para a existência e manutenção da célula. Por exemplo, é no citoplasma onde ocorre a produção de energia. Portanto, será ali no meio citoplasmático onde se produzirá a energia necessária para os diferentes processos metabólicos. Além disso, será no citoplasma onde ocorrerá a produção de matéria-prima que será utilizada para a construção de novas moléculas ou novas estruturas necessárias para a célula. Portanto, existem algumas diferenças entre o citoplasma das células procariotas e das células eucariotas. Podemos começar aqui falando um pouco do citoplasma das células procariotas. Primeiro é importante sabermos que para as células procariotas, o citoplasma é todo esse meio interno à membrana plasmática. Ou seja, aqui fora teríamos esta parede celular e depois aqui no limite teríamos a membrana plasmática. Logo, na parte interna, a membrana plasmática, toda essa parte aqui dentro, seria o citoplasma das células procariotas. Portanto, essa parte interna que nós chamamos de citoplasma das células procariotas é essa que nos interessa para a aula de hoje. É importante sabermos que aqui no citoplasma das células procariotas vamos encontrar algumas estruturas ou componentes importantes. Podemos começar mencionando o citosol. O citosol será o fluido viscoso que vai preencher toda essa região ou volume do citoplasma. Ou seja, aqui nesse citoplasma todo teremos um fluido que preenche essa região. E esse fluido é chamado de citosol. Geralmente o citosol é a mistura de proteínas, glicídios, lipídios e outras moléculas diluídas em água. Então teremos água e algumas moléculas dissolvidas aqui nessa água. Além do citosol, vamos encontrar o material genético ou DNA das células procariotas. Então, o DNA ou material genético das células procariotas estará espalhado no citoplasma. A região do citoplasma onde nós vamos encontrar o DNA das células procariotas é chamada de nucleoide. Portanto, nucleoide é a região das células procariotas onde nós encontramos o material genético, ou seja, o DNA bacteriano. Essa região corresponde à região que nós chamamos de núcleo nas células eucariotas. Além dessa região que nós chamamos de nucleoide e do citosol, vamos encontrar aqui algumas estruturas granulosas, ou seja, algumas estruturas em forma de grãos. E essas estruturas são chamadas de ribossomas. O ribossoma serão essas partículas ou estruturas granulosas que nós encontramos aqui no citoplasma. Como podemos ver aqui uma imagem ampliada do ribossoma. Então teremos uma aula específica para falar de cada parte do ribossoma, mas por enquanto importa saber que esse ribossoma é responsável pela produção de proteínas. Portanto, as proteínas que vão ser usadas para a construção de novas estruturas no citoplasma das células procariotas é produzida
pelos ribossomas. Além disso, os ribossomas também são responsáveis pela produção de enzimas, que basicamente serão proteínas que estarão a desempenhar algumas funções específicas. Então, essas enzimas serão responsáveis por controlar as atividades metabólicas que vão ocorrer aqui no meio intracelular. Então, o que nós dissemos basicamente é que no citoplasma das células procariotas vamos encontrar o citosol, que é esse líquido viscoso que será encontrado aqui no citoplasma. Além do citosol, vamos encontrar o material genético, que será o DNA. E deixamos bem claro que o DNA das células procariotas é circular. Aqui tem uma nota. Nessa região do nucleoide, além de encontrarmos o DNA circular, também podemos encontrar pequenas partículas de DNA que nós chamamos de plasmídios. Os plasmídios serão pequenas partículas de DNA responsáveis pela degradação de antibióticos, ou seja, o plasmídio não é indispensável para a sobrevivência das bactérias. Porém, as bactérias que apresentam plasmídios no seu citoplasma apresentam maior resistência à ação dos antibióticos, pois esses plasmídios serão responsáveis por degradar ou quebrar essas substâncias que virão ali contidas nos antibióticos. Além do material genético, dissemos também que encontramos os ribossomas, que são essas estruturas granulosas em forma de grãos, que estão aqui também espalhadas no citoplasma. E já dissemos que esses ribossomas serão responsáveis pela produção de proteínas. Depois de falarmos do citoplasma das células procariotas, podemos também abordar um pouco sobre o citoplasma das células eucariotas. Então, no citoplasma das células eucariotas, já vamos encontrar algumas estruturas que não tínhamos nas células procariotas. Por exemplo, vamos encontrar aqui, além do citosol, uma estrutura que nós chamamos de membrana nuclear. Essa membrana nuclear será essa região diferenciada que nós conseguimos ver aqui, que isola uma parte do citoplasma. Então, essa membrana nuclear é responsável por isolar o núcleo. E será aqui no interior dessa membrana nuclear onde nós vamos encontrar o material genético, nesse caso o DNA. Então, se nas células procariotas temos que o DNA estava no citoplasma, aqui o DNA estará no interior do núcleo. E esse DNA não será circular como nós vimos nas células procariotas, mas aqui será filamentoso, ou seja, em forma de fitas. Também vamos encontrar um sistema de endomembranas. Enquanto que lá nas células procariotas só tínhamos os ribossomas como estruturas e esses ribossomas não apresentam membranas, aqui vamos encontrar diversas estruturas membranosas, por exemplo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, entre outras estruturas membranosas. Portanto, aqui nas células eucariotas já encontramos um sistema de endomembranas, membranas no interior da célula. Depois de entendermos as diferenças que existem entre o citoplasma da célula procariota e da célula eucariota, vamos abordar um pouco mais sobre as estruturas que podem ser encontradas no interior do citoplasma das células eucariotas. Vamos começar falando do citoesqueleto. Como o nome já diz, cito, célula e esqueleto, será o esqueleto das células eucariotas. Esse esqueleto das células eucariotas será constituído por diversas estruturas tubulares, ou seja, estruturas em formato de tubos, que serão os microfilamentos e os microtúbulos. Esse citoesqueleto apresenta diversas funções para a célula eucariota. Então vamos aqui falar de algumas funções do citoesqueleto. Primeiro, podemos perceber que esse citoesqueleto será responsável por determinar a forma e a estrutura interna da célula. Se é o esqueleto da célula, então esse citoesqueleto será responsável por determinar qual será o modelo da célula. Além disso, o citoesqueleto também será responsável por permitir a ligação entre células vizinhas. Portanto, será esse citoesqueleto a ligar uma célula à outra. Por exemplo, para a formação de tecidos, será necessário que haja essa ligação permitida pelo citoesqueleto entre o citoplasma de uma célula e o citoplasma de outra célula vizinha.
Além disso, o citoesqueleto também vai controlar alguns movimentos da célula, como é o caso dos movimentos ameboides. Esses movimentos são chamados de movimentos ameboides por serem semelhantes aos movimentos da ameba, que é um protozoário. Então, nesse movimento, o que acontece é que a célula vai produzir aqui ou formar algumas estruturas ou projeções citoplasmáticas. Então, essas projeções produzidas pela membrana plasmática das células vão procurar um novo ponto de adesão. Então, tínhamos aqui uma célula que começou a produzir essas projeções, que são chamadas de pseudópodes. Já dissemos que pseudópodes significa falsos pés. Então, essas projeções vão aderir-se ao novo ponto de adesão. Ao aderir a esse novo ponto de adesão, a consistência aqui aumenta, ou seja, fica mais rígido, enquanto a outra parte traseira fica mais fluida. A parte que ficou mais fluida tende a movimentar-se para o interior do citoplasma. Esse material todo vai contrair-se para essa direção, esquerda-direita, nesse caso que podemos ver aqui na imagem. Então assim vai puxar toda essa parte traseira e desse modo a célula vai se movimentando. Então esse movimento será garantido graças a essa mudança de consistência entre as extremidades da célula. No momento estará mais consistente e nós vamos chamar isso de estado gel. Então quando esta parte está no estado gel, ela torna-se mais consistente. A outra passa para o estado sólido, assim permitindo esse movimento, não é, de intrusão, ou seja, essa parte vai entrar para a célula. Depois daí, esta parte fica mais consistente, ganhando esse formato ou esse estado gel. E a parte que estava no estado gel, nesse caso a parte anterior ou a parte de frente, passa para um outro estado físico, que é o estado sólido, fica mais leve. E ao ficar mais leve, projeta-se, produzindo assim esses pseudópodes que terão que aderir-se ao novo ponto de adesão e novamente recomeçar o processo. Além dos movimentos ameboides, no interior da célula também ocorrem os movimentos que são chamados de ciclose. Ciclose será o movimento ou deslocamento de todas as estruturas intracelular. Nós sabemos que no interior das células eucariotas vamos encontrar lá sistemas de endomembranas, organelos. Essas estruturas todas no interior da célula estão em constante movimento, porque precisam interagir para a produção de moléculas de energia, entre outros processos importantes para a célula. Então, o deslocamento dessas estruturas é o que é chamado de ciclose e é garantido pela relação de movimento entre a proteína actina e miosina, com gasto de energia. Depois de vermos a definição do citoesqueleto, deu para perceber que será uma estrutura que nós vamos encontrar nas células eucariotas. E essa estrutura será formada por um conjunto de tubos, ou seja, o citoesqueleto será um conjunto de estruturas tubulares. O que nós vamos fazer aqui é ampliar o citoesqueleto e ver quais são essas estruturas tubulares que formam o citoesqueleto. Em primeiro lugar, vamos começar falando de uma das estruturas tubulares que constitui o citoesqueleto. E essa estrutura é o microfilamento, ou são os microfilamentos. Os microfilamentos serão estruturas tubulares finas, constituídas por proteínas de actina, que podem estar isoladas ou às vezes em interação com as proteínas conhecidas como miosinas. Então, ao olharmos para a célula, vamos perceber que ela tem aqui esse citoesqueleto constituído por diversas estruturas tubulares. E nessas estruturas tubulares, vamos encontrar a primeira que nós estamos a falar agora, que são os microfilamentos, que são as menores estruturas tubulares encontradas no citoesqueleto. Esses microfilamentos desempenham diversas funções no ambiente celular. Por exemplo, são responsáveis por garantir a consistência ou fluidez que nós mencionamos anteriormente. Portanto, serão os microfilamentos que produzirão a região mais externa do citoplasma, que é conhecida como ectoplasma, que será essa região aqui mais esverdeada, e também a região mais interna do citoplasma, que é essa que nós chamamos de endoplasma, que é essa região mais azulada.
Olhando para uma célula aqui, conseguimos ver que temos essa parte mais externa e mais consistente, mais rígida. Essa região é a região que nós chamamos de ectoplasma, é a região mais consistente da célula. Pode desempenhar funções como proteger ou aumentar a resistência, a rigidez da célula, proteção. Também vai participar nos movimentos, principalmente os movimentos ameboides da célula. E essa parte mais interna do citoplasma é essa que será chamada de endoplasma. Então, o endoplasma é a região mais fluida. Como podemos ver aqui, o endoplasma encontra-se no estado sólido, que é o estado mais fluido, enquanto que o ectoplasma encontra-se no estado gel, que é um estado mais consistente. Além dos microfilamentos, vamos encontrar outras estruturas tubulares, que serão os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários também serão estruturas tubulares finas, mas são chamadas de intermediárias porque apresentam uma espessura intermediária entre os microfilamentos e os microtúbulos. Quer dizer que, em termos de espessura, quando olhamos para a imagem, os filamentos intermediários apresentam uma espessura mediana quando comparada a essas estruturas aqui e essas que nós já vimos, que são os microfilamentos. Podemos ver aqui que essas de baixo, os microfilamentos, estão em torno de 7 nanômetros, enquanto que os filamentos intermediários estão entre 8 a 10 nanômetros. E essas estruturas que veremos daqui a pouco estão a cerca de 25 nanômetros de espessura. Por isso que esses aqui são chamados de intermediários. Os filamentos intermediários são responsáveis por desempenhar diversas funções no meio celular. Basicamente, os filamentos intermediários são responsáveis por fornecer suporte mecânico à célula nas regiões de ligação celular. Isso porque nas regiões onde as células ligam-se uma à outra são regiões de grande tensão que seriam capazes de destruir a estrutura celular. Portanto, esses filamentos intermediários serão responsáveis por fornecer esse suporte, essa ajuda de consistência para que essa região não se destrua. Essa será a função dos nossos filamentos intermediários. Além dos filamentos intermediários, vamos encontrar as terceiras estruturas tubulares que constituem o citoesqueleto. E essas estruturas são os microtúbulos. Os microtúbulos serão conjuntos de tubos que surgem numa região denominada centro organizador de microtúbulos. Então, ao olharmos a imagem, percebemos que temos aqui essa estrutura que será constituída por proteínas de tubulina. Essas estruturas aqui constituídas por proteínas de tubulina são as nossas estruturas conhecidas como microtúbulos. Esses microtúbulos também vão desempenhar diversas funções. Primeiro, já tínhamos dito que são as maiores estruturas tubulares e que surgem numa região que é conhecida como centro organizador de microtúbulos. Então, ao olhar para uma célula animal e uma célula vegetal, vamos perceber que aqui na célula animal, esses microtúbulos surgem dessa região próxima ao núcleo. Essa região chamada de centro organizador de microtúbulos. Ao passo que na célula vegetal, os microtúbulos podem surgir de diversos pontos na periferia da célula. Então, essa é uma pequena diferença que vamos encontrar nas células animais e vegetais. Nas células animais surgem de um único ponto organizador de microtúbulos, ao passo que aqui nas células vegetais podem surgir de diversos pontos periféricos. Então, esses microtúbulos desempenham funções como a de determinar o modelo da célula. Nesse caso, o formato da célula também será influenciado pelo movimento ou direção desses microtúbulos. Além de ser responsável por modelar a célula, os microtúbulos também são responsáveis por controlar os movimentos dos cílios e flagelos, que falaremos daqui a pouco. Por enquanto, podemos olhar aqui para essa célula, essa cauda podia ser um cílio se terminasse aqui nessa região mais curta, ou flagelo se for mais longo, mais comprido. E esses microtúbulos também participam no movimento dos cromossomas, como podemos ver aqui, alguns cromossomas no ambiente citoplasmático a serem controlados pelos microtúbulos. Então, esses microtúbulos
podem agrupar-se formando algumas estruturas diferenciadas. Podemos começar falando aqui de algumas estruturas formadas pelos microtúbulos, que seriam, por exemplo, os centríolos. Os centríolos serão um agrupamento de 3 microtúbulos formando 9 conjuntos de 3 microtúbulos. E esses microtúbulos todos encontram-se aderidos por ação de umas proteínas que são chamadas de proteínas adesivas. Então, ao olharmos aqui para essa imagem, conseguimos ver que temos 9 conjuntos de 3 microtúbulos. E aqui no interior não temos nada. Então, esses conjuntos vão formar um cilindro oco, vazio no interior. Então, esse cilindro oco, constituído por 9 conjuntos de 3 microtúbulos, é o que nós chamamos de centríolos. Esses centríolos desempenham algumas funções no interior da célula. Podemos começar pela sua função de divisão celular. Os centríolos são esses aqui que serão responsáveis pela formação do que nós chamamos de fuso, linhas do fuso. Essas linhas do fuso serão responsáveis por puxar os cromossomas ou alinhar durante a divisão celular. Daí que os centríolos vão participar também na divisão celular. Olhando para essa imagem, conseguimos ver que sempre temos os centríolos organizados em pares. Isso porque um centríolo divide-se formando um segundo par e eles sempre realizam esses movimentos organizados em pares. Além de participar na divisão celular, esses centríolos também serão responsáveis por dar origem aos cílios e flagelos. Ao olharmos aqui, teríamos esse conjunto de 3 microtúbulos formando assim 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Então, esse conjunto todo aqui, cilindro oco, vai encostar-se à membrana plasmática. E ao encostar na membrana plasmática, o que vai acontecer é que os microtúbulos vão ganhar um tamanho maior, vão esticar-se. Assim também vão esticar a membrana plasmática, fazendo com que essa membrana se desenvolva, cresça, aumentando o seu comprimento, formando essas estruturas que podem ser cílios ou, em outros momentos, formando os flagelos, que veremos logo a seguir. Então, os centríolos vão participar na divisão celular e também na formação dos cílios e dos flagelos. As outras estruturas tubulares que nós vamos encontrar e que também são formadas pela organização dos microtúbulos são os cílios e flagelos. Diferente dos centríolos, os cílios e flagelos serão estruturas formadas também por 9 conjuntos, mas aqui não teremos 9 conjuntos de 3 microtúbulos, mas sim 9 conjuntos de 2 microtúbulos. E essas estruturas são móveis, então são estruturas que se projetam da membrana plasmática e são móveis. Então podemos ver aqui na imagem uma célula que apresenta essas estruturas. Temos aqui essas estruturas mais longas, mais compridas, que são os nossos flagelos, parecem caudas. E aqui temos essas estruturas que parecem pelos aderidos à membrana plasmática. E esses pelos aderidos à membrana plasmática são os nossos cílios. Como já tínhamos dito, esses cílios e flagelos são formados pelos centríolos. Então teríamos aqui os centríolos, 3 microtúbulos, formando um conjunto de 9 3 microtúbulos. Então esses microtúbulos vão desenvolver-se, fazendo crescer a membrana plasmática e formando os nossos cílios ou flagelos. Então é importante entendermos aqui que os centríolos seriam esses aqui embaixo, que tem 3 microtúbulos, ao passo que os flagelos, conseguimos ver, só tem 2 microtúbulos, 2, 2, 2. Então são 9 pares de microtúbulos e não um conjunto de 9 organizações de 3 microtúbulos. Portanto, a diferença entre os cílios, flagelos e os centríolos é que nos centríolos nós vamos encontrar uma organização de 3 microtúbulos, ao passo que nos flagelos e nos cílios nós vamos encontrar uma organização de 2 microtúbulos. E é importante sabermos que além desses 9 pares de microtúbulos, aqui na parte interior ou na parte interna central dos cílios e flagelos, vamos encontrar ainda mais um par de microtúbulos. Então no total teremos 10 pares de microtúbulos, 9 na extremidade e um par no interior dessas estruturas, nesse caso na região central.
Portanto, esses cílios e flagelos vão apresentar algumas funções. Em primeiro lugar, olhando para a sua estrutura, é fácil perceber que esses cílios e flagelos serão responsáveis pelo movimento das células. Então, algumas células vão movimentar-se graças ao batimento dessas estruturas, sejam flagelos ou cílios. Além do movimento, os cílios e flagelos também são responsáveis pela captura de alimentos. Por exemplo, alguns protozoários que vivem em meios aquáticos, ao baterem os seus cílios ou flagelos, vão criar uma onda na água que atrai os alimentos até si. Então, são capazes de usar os cílios e flagelos para capturar alguns alimentos. Além disso, os cílios e flagelos podem ser usados por algumas células para a remoção de partículas indesejadas. Por exemplo, as nossas células da traqueia são células ciliadas, nesse caso que apresentam cílios, e usam esses cílios para empurrar partículas de poeira ou algumas bactérias que entram no nosso canal respiratório. Então vão empurrando essas partículas para a parte externa do nosso organismo. Então os cílios e flagelos também podem ser usados para a remoção dessas partículas indesejadas. E essa foi a nossa aula sobre citoplasma e estruturas citoplasmáticas. Se você gostou dessa aula, não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. E aguardo vê-lo numa próxima aula com mais temas interessantes de biologia. Até mais!